Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal, beleza? Essa semana a gente tá gravando no sábado, 18 de março, né? O nosso assunto da semana é a Champions League, né? Durante a semana a gente teve os últimos jogos das oitavas de final. A gente teve sorteio dos confrontos das quartas de final, não só da Champions, como também da Europa League e também da Conference League. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Começar já pelo sorteio, né, Bringel? Melhor, é. Perguntar a sua opinião. Você acha que tem um lado que é muito mais forte do que o outro, ou que é só mais forte do que o outro da chave? Eu acho que tá bem desigual, né? Porque se você ignora o contexto histórico e só pensa no momento recente, o lado da chave que tem Real Madrid, Chelsea, Bayern e City, tá basicamente todos os campeões, ou boa parte dos Recentes. campeões desde 2011, que o Bayern foi 2011, Chelsea 12, não, Chelsea 12, Bayern 13, É, 14 foi o Real, 15 foi o Barcelona, o depois Real Barcelona. 3 vezes, aí Bayern, Chelsea e Real de novo. Só o Barcelona tá no meio aí. Só o Barcelona que tem uma tacinha aí no meio, né? E Então, o City, querendo ou não, foi finalista 2 temporadas atrás, né? sim, e na Eu Premier tinha. League ele é um leão. Ganhou, sei lá, É, 6 das últimas, sei lá, 10, um negócio assim. é mesmo. Então boa parte dos grandes times da Europa dos últimos 12, 13 anos estão aqui desse lado da chave. Ou basicamente os quatro principais ali, assim, se colocar o Barcelona junto. É. Então tá bem pesado esse lado, no passado mais recente. Mas aí o outro lado, que você tem Napoli, Milan, Inter e Benfica, é interessante por esse contexto histórico também, né? Porque volta três italianos desde 2006 para umas quartas de final de Champions League. De É Champions. a primeira vez que o Napoli passa das oitavas de final na sua história. Nem como o Maradona, nas duas vezes que eles jogaram na Copa dos Campeões, eles foram pra frente. Se não me engano, na primeira vez que eles jogaram Copa dos Campeões com o Maradona, que foi 87, eles perderam na primeira partida. E aí já era mata-mata, né, nessa época. Já perderam na primeira e na segunda vez eles ganharam o primeiro jogo e perderam o segundo. Foi um jogo contra o Real Era, Madrid. era, era. Não tinha grupo, né? Era um É, chaveamento mais direto, né? Então era um mata-mata mais diretão, assim. sim. E apesar de ser o auge do Maradona, do Careca, aquela época lá, e ser um dos principais times italianos naquele período de final dos anos 80 e início dos anos 90, é, não conseguiu ir muito longe na Champions League. Então, e esse talvez seja o maior time do Napoli desde então. É que é Acho que relativo sim. também, né? Porque também a temporada nem acabou ainda, não dá pra saber a grandeza do time, mas É. esses últimos 6, 7 meses assim, o time foi surreal. Mas. É... ah, não. É uma temporada muito mágica do Napoli. Acho que dá pra gente argumentar que talvez o Napoli seja entre os 8 finalistas da Champions. Tá entre o top 3 de times que jogam melhor. Assim, não levando em questão qualidade só de elenco, mas o que ele apresenta dentro de campo, o Napoli acho que tá ali no top 3. Sim. Então acho que não é um time que a gente pode descartar, principalmente com o chaveamento, vamos ser bem honestos, assim, que facilitou, é um termo meio forte, mas é um chaveamento que ajuda um pouquinho o Napoli, pode chegar numa final. Você citou que é a primeira vez que 3 italianos chegam, né, numa quartas de final desde 2005, 2006. Na ocasião tivemos Juventus, Milan e Inter. A Juventus foi eliminada pelo Arsenal. O Milan eliminou o Lyon 3-1 e a Inter perdeu do Villarreal. Perdeu do Villarreal nos gols fora. Não, perdeu do Villarreal nos gols fora e foi eliminado. O Milan foi o vice-campeão daquele torneio. Eu tava Em... tentando procurar aqui qual que foi aquele ano que o Higuaín foi o artilheiro do italiano e o Napoli ficou no quase ali. Eu acho que é 2015. Eu olhei aqui, eu acho que é 12. Não, será que é 12? Eles ficaram 9 pontos atrás da Juventus. Mas É, não é,
mas pra mim, na minha memória recente, assim, esse era o É grande um, time do Napoli que eu me lembrava, né? Bateu de frente com a Juventus, era o único time da Itália que batia de frente com a Juventus, assim. Chegou próximo sim, daquele período que a Juventus estava vencendo todos os campeonatos italianos. Então o Napoli estava bem próximo, o time do Sarri, do Higuaín, do Hamsik, um pouco antes tinha o Cavani, então um time bem forte. Mas esse time eu acho que tá mais envolvente, ele assim, né? Joga um futebol bonito, tem estrelas em ascensão, que nem você falou. É um dos principais times da Europa, o Osimhen e o Kvara estão jogando, sei lá, talvez a principal dupla da Europa hoje. Não sei se sim. tem outra. O Zelinski jogando muito bem. Como é o nome do cara do senegalês, meio campo, que veio do Fulham? O, Enfim, o time é bom. O time é é bom. ele mesmo. E o Careca, safado, tá fazendo um baita de um trabalho, né? Spalletti. É, o Zambonguissa, né? O meia. É, Spalletti enganou muita gente por muito tempo. Tá fazendo um puto de um trabalho, filho da puta. É igual o Pioli. O Pioli também por muito tempo É, ficou enganando muita gente, aí foi lá e fez um puta trabalho com o Milan. Até tá fazendo um bom trabalho, mas foi campeão italiano. Então é engraçado ver o o, ressurgimento da Itália nesse sentido. é curioso também que os técnicos italianos eles têm essa, né, tipo, de serem muito promissores, né? O Spalletti trabalhou em grandes times, Sim, tanto da Itália quanto em outros lugares, né? Treinou a Inter, treinou o Zenit, a Roma. Foi campeão basicamente no Zenit, né? Na Roma ele tem 2 Copas, por exemplo, né? E o Pioli é a mesma coisa. O sim. Pioli demorou um pouquinho para engrenar. Vamos começar então os confrontos. O primeiro lado da chave tem Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique. Real Madrid e Chelsea vão se pegar pela terceira Champions seguida, é isso mesmo? Isso, e ano passado foi nas quartas, repetindo esse ano, e da outra vez foi na semi, que foi o ano do Covid, né? O Não, ano não foi o ano do Foi Covid, o foi ano depois da Covid. É, só que ainda tava em reforma o Bernabéu, se não me engano. Tanto que eu lembro que o jogo de volta tava tava vazio o estádio, porque não podia, era muito O cedo. Bernabéu eu não sei, porque aquele anel inferior ali, eu tô achando que os caras não vão abrir nunca mais, né? Então, faz uns 5 anos essa reforma, aí o cara abandonou. Porra, os caras Foda-se. largaram mão ali do coisa, foda-se, né? Não precisa ter espectador ali, não faz Acabou o falta. dinheiro pra terminar a reforma. Pobre Real Madrid. É... Real Madrid e Chelsea então se enfrentam nessa fase. O primeiro jogo é dia 12 de abril, no Bernabéu, a volta 6 dias depois em Londres, no Stamford Bridge. O Real Madrid, assim, não teve exatamente dificuldade para passar pelo Liverpool, né? Sim. O Real que liderou seu grupo, né? Que era o grupo F. Liderando o grupo com 13 pontos à frente do Leipzig, que passou em segundo. Tinha o Shakhtar e o Celtic também nesse mesmo grupo, mas é que nem você falou, não teve nenhuma dificuldade porque o Liverpool vem talvez no seu pior momento da era Klopp, assim. Oscilando Sim. muito, vários jogadores numa temporada bem abaixo. Eu tava até vendo um debate dos caras na Inglaterra lá, falando que da prateleira que você coloca o Van Dijk entre os grandes zagueiros da Premier League ou da história, assim, que o cara tá tendo uma temporada ruim e é diferente de você comparar com, sei lá, um Terry, um Stan, uns caras assim que você não lembra de uma temporada horrível deles. Eles poderiam fazer um negócio regular, mas dificilmente eles tiveram temporadas horríveis. Eu acho que é relativo isso também, porque o Liverpool tá tendo uma temporada muito ruim. Então não importa quem consiga jogar bem, o cara nunca vai aparecer. E as estrelas que chamam a atenção, né? Van Dijk, o Salah, Só lá. o meio-campo é tenebroso, porque tá todo mundo jogando mal ou machucado. Então não tem O meio-campo explicação. que já não tem muita gente, né? Já não tem muita gente ali no meio-campo e já não tá. Quem tá lá não tá correspondendo, né? O lance do gol no jogo da volta é o Benzema acho que faz o gol, né? No jogo da volta lá no Bernabéu, cara, é horroroso. É horroroso. É uma falha assim de zaga, assim, é um bagulho extremamente bizarro. O Benzema sentado no chão, o Vinícius sentado no chão faz uma assistência para o Benzema. É, Mas de acordo, acho que assim, o Klopp tá na frente do Liverpool, vão aí para uns 8 anos já, né?
acho que até mais, né? 2015, mais ou menos. Então, assim, tem um desgaste natural de um trabalho longo e tem também que o Liverpool precisa de uma reformulação. Não tem escapatória. O Liverpool precisa de uma reformulação. Ela deve ser forçada agora nessa janela, né? O time já vai perder o Firmino, já tem boatos que o Salah também pode estar indo embora. O time perdeu o Mané, né, no começo dessa temporada. Então, o Liverpool provavelmente vai passar por uma reformulação. Falando do Real, não é assim um time brilhante, né? O Real Madrid não. É difícil porque assim, os últimos times do Real Madrid dificilmente empolgam, jogam futebol vistoso, mas é o time mais eficiente que você pode pedir. Sim. Então isso tem muito que ser levado em conta. A galera fala, a camisa pesa, mas a camisa do Real Madrid parece que se transforma na eficiência, porque apesar da boa temporada, por exemplo, da excelente temporada do Vinícius, boa temporada do Rodrigo e tal, não é um time que vai brilhar assim, tipo, pelo futebol bonito e pelo espetáculo. Vai ser um time que vai jogar pelo resultado e conseguir ele, né? Como foi em Anfield, fez 5 gols no Liverpool em Anfield, atropelando o time da casa. Eu acho que é que você falou. O Real Madrid parece que quando chega na Champions League ele incorpora essa casca assim, né? Coisa que na La Liga esse ano não tem conseguido. Tropeçou muito. E apesar do Barcelona não ser um super time, tá com uma certa vantagem ali, eu acho 9 pontos. Então tá bem sossegado para ganhar o título. E o Real tá ali. Não vai ganhar a La Liga, mas na Champions League ele consegue se superar. E caras como um Benzema, o Modric, o Kroos, parece que os caras não sentem a Champions League. Apesar de terem uma certa idade, assim, os caras jogam. Eles não sentem, acho que nem a Champions, nem a idade, né? Mas o Real é um clube que é engraçado, né? Porque depois do triplete, parecia que era inevitável que eles teriam que fazer uma reformulação. Tipo o que o Liverpool tá tendo que passar agora. Aí saiu o Cristiano Ronaldo. O Bale já não vinha, né, sendo uma peça tão fundamental assim. Na defesa o Sérgio Ramos saiu. O goleiro também, o Navas. O Navas também saiu. Então parecia que era inevitável uma reformulação. O Marcelo também começou a cair de nível. Mas aí os caras conseguiram se reencontrar com alguns jovens e a manutenção do meio campo que continuou jogando muito bem. Então é bizarro como os caras continuam nesse nível muito alto. Isso acho que torna eles um adversário super difícil em qualquer fase contra qualquer adversário nessa Champions. Eu não considero eles um favorito, porque eu ainda acho que eles estão dependendo muito do Vinícius Júnior achar um escape ali e criar uma jogada. E num jogo contra, sei lá, um City ou um Bayern, que vai usar uma velocidade absurda e tem um jogo físico também muito forte, eu acho que eles vão sofrer um pouco nesse sentido. Mas ainda assim, é um dos principais ali, sei lá, 4 principais ou 3 principais sim. a vencer esse título esse ano. Não dá pra nunca tirar eles do favoritismo. Mas eu acho que foi essa discrepância assim no resultado agregado é muito mais pela deficiência do Liverpool nesse ano do que o Real tá jogando muito assim. O que tornou um pouco chato esse confronto, porque o primeiro jogo basicamente matou, porque foi 5-2 fora de casa. Sim. Então os caras eram só não passar vergonha. E passava, e conseguiram vencer ainda. No segundo jogo foi aquele para segurar, né? O segundo jogo foi mais aquela obrigaçãozinha assim, não teve muita coisa. E só olhar a escalação do Liverpool já vê como tá quebrado esse time. O meio campo para o Capco, o Fabinho e o Milner. O Milner tem 50 anos e o Capco nem é meia. Ele tava improvisado ali. Aí você colocou o Diogo Jota, que é um super fome. O Darwin Nunes, que, ele corre pra caramba, maluco, mas ele não consegue chutar a bola. E o Salah que vem péssima fase. Então, mano, quebrou o time. Fudeu. O Darwin Nunes é o Haaland sem o poder de decisão. Caralho, mano. O maluco, ele é muito esforçado. Você vê que ele tá em todas. Ele é grande, forte, corre. Mano, o cara é muito valente, mas ele não consegue chutar a porra da bola, ele erra tudo. O fundamento dele é zero. Mano, o cara poderia fazer, sei lá, atletismo, mas jogar bola ele não consegue, pelo menos até agora. E assim, né? Digamos que para um atacante chutar a bola é um quesito meio fundamental, né? É essencial, velho. Vai se fuder.
Vira zagueiro, pô. Só mete uma bica pra frente, tá bom, não precisa acertar. Tá bom. Grandão ele já é mesmo. É, mas Ah, é isso aí. é isso aí. O Real Madrid enfrenta então de novo, passou por um time inglês agora pega outro time inglês, o Chelsea. O Chelsea que eliminou o Borussia Dortmund nessa. Foi na outra semana, né? É. Acho que o Chelsea e Borussia Dortmund, dia 7 de março. O Borussia tinha vencido em casa por 1-0. Gol do ADM, perdeu no Stamford Bridge, como todo mundo sabia que isso ia acontecer, apesar de, né, das polêmicas. Sterling e Havertz 2-0. Polêmicas à parte, o Chelsea mostrou uma evolução muito grande do primeiro para o segundo jogo, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Que é um time que contratou de baseada na janela do meio do ano, a gente falou aqui, na janela do meio de ano mesmo. Aí na janela do meio de temporada, foi lá e gastou outra baseada, tinha trocado o técnico depois da janela, uma temporada toda cagada do Chelsea, uma confusão do cacete, que já começou torta, né, por causa da venda do time, a chegada do novo dono e tal. É, dá pra gente acreditar que tá encontrando um ritmo, porque, pô, bateu quarta de final da Champions, né? Assim, É que eu acho que pro Chelsea, o padrão Chelsea dos últimos anos, isso é o mínimo, né? Uma quarta de final. é. Eu acho que eles não poderiam esperar menos do que isso. Mas eu acho que é muito louco, não sei se você vai lembrar. Essa gastança insana do Chelsea parece que nos últimos 3, 4 anos piorou. Porque eu lembro que naquela janela que o Lampard ainda era o técnico, trouxeram Ziyech, Pulisic, Werner, Havertz, que mais? Chegou um volante, não chegou O junto? Mendy, O Mendy. o Thiago Silva, o Ben Chilwell. Todo mundo chegou nessa janela. Foi tipo uns 6 negros por um puta valor. Já era uma reformulação. Mano, você pensa, faz 3, 4 anos isso, não faz tanto tempo assim. E agora de novo Sim. outra baciada maluca. Então acho que acaba meio que pagando o preço alguns desses jovens dessa baciada anterior que acabaram pagando esse preço. O Ziyech, o Pulisic vão acabar meio que sendo esquecido disso. Vão ter que buscar o seu O tempo. Ziyech já era pra ter ido embora, né? O É, Ziyech só não foi embora porque o Chelsea não mandou os papéis a tempo pro PSG. Mas também ele deveria ter ido embora antes até, né? Não nessa janela, ter ido antes até. O Exatamente. Pulisic é outro que não se encontrou ainda no Chelsea, apesar de ter um bom momento no Borussia. Ele teve lapsos ali no Chelsea, mas eu acho que ele nunca vai conseguir atingir todo esse potencial que se esperavam dele. Até lembrei de um vídeo, sabe aquele programa americano que os caras mostram alguma coisa e falam quanto tá a fim de pagar, tipo um leilão? Ah, sei, É o sei. pague quanto puder, um negócio assim. Aí o maluco, eu vi uma Alguma vez, coisa. é um meme isso, mostraram a camisa do Pulisic assinada. Aí o cara falou, ah, mas quem que é esse cara? Ele, é um jogador de futebol muito conhecido, ele é comparado com o Messi e o Cristiano Ronaldo. É sério. O apelido do Pulisic é LeBron James of Soccer, né? Mano, bizarro, vai se fuder. O americano ele empolgou um pouquinho assim com o Pulisic. Ele é muito burro. Mas enfim, tirando esse meme ridículo, mas o Chelsea, a gente tinha até falado, né, que a diferença do primeiro jogo pro segundo mudou bastante. E eu fiquei surpreso na escalação com o Cucurella, né, porque o Cucurella, eu nunca vi ele defender, e ele jogou como zagueiro nessa partida. Ele jogou bem, me surpreendeu nesse lado. O Koulibaly, que não tinha se firmado ainda no Chelsea, jogou bem também. O Thiago Silva tá fora, né, que lesionou. Sim. E o meio-campo ali, o três zagueiros é o time ideal para esse Chelsea, porque o meio-campo é muito bom e as alas é absurdo. Ben Chilwell e o Reece James jogam demais. O Reece James, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. O maluco é em forma, ele é fodido. Defende bem, ataca bem, chuta bem de fora, cruza bem. Então, um maluco completaço. E é novo, acho que tem 22. É um maluco fodido. E é o oposto também do Alexander Arnold, né? Que a gente tava falando no outro partido, que é um cara que defende pessimamente. Ele apanhou todas as Pessimamente. vezes que ele viu o Vinícius Júnior na vida, ele sofreu. Nossa. Então é um cara que tá tendo muita dificuldade nisso e ele vai precisar se reinventar na carreira para continuar sendo um cara titular. O Alexander Arnold, né? Mas esse time do Chelsea, putz, esse meio campo pra mim é perfeito ali, com o Ben Chilwell e o Reece James nas alas, o Enzo e o Kovacic
no meio. Aí depois o ataque com o João Félix, o Kai Havertz e o Sterling. Pô, o Sterling é ridículo. Mas, pô, ele tá fazendo o papel dele ali de um cara mais experiente. Mas eu acho que é porque eles não confiam tanto assim no Mudryk ainda. Mas ele é pra ser o cara que é pra ser titular ali, né? Acredito eu. Mas assim, é que você tem um porém, né? Quando você traz um cara de fora, como é o caso do Enzo Fernandes mesmo, além do Modric, você tem o período de adaptação, né? E para alguns Uhum. jogadores varia mais do que outros, né? Eu imagino que o Enzo tem uma adaptação um pouco mais rápida porque ele já tinha saído do país dele para jogar em outro, É, e o Modric ainda estava na Ucrânia, né? Então acho que deve ter uma distanciazinha. Mas assim, opção de elenco, o Chelsea não sente falta. E aí, a partir do momento em que o Potter, que eu já elogiei aqui, acho o Potter muito bom treinador, vai começando a encaixar as peças e vai começando a achar o jeitinho dele de jogar, a tendência é esse Chelsea decolar. também A acho. tendência é esse Chelsea é, ter um rendimento cada vez maior, embora eu acredite que isso vá ser atingido de forma mais plena a partir da próxima temporada. Sobre o Alexander Arnold, só um parênteses, eu acho que ele vai precisar fazer o caminho do Bale. Eu acho que ou ele se adapta e aprende a marcar, ou ele vai começar, ele vai ter que avançar, porque É, senão não vai ter como. pode ser. Eu não tinha pensado desse lado, mas faz sentido. Porque o Bale também começou na lateral esquerda, né? Ele também na lateral esquerda. Eu acho que é inevitável, porque ele defende muito mal. Mas eu acho que a velocidade do Bale era tão absurda no início de carreira que Olha, compensava um pouco dessa deficiência, assim. Porque o é, cara conseguia disparar e limpar uns 4 caras. Eu não vejo o Alexander Arnold fazendo isso. acho que tecnicamente o Arnold ainda é um pouquinho melhor do que o Bale era na lateral, Sim. mas isso é verdade, o Bale era mais forte. Entre Real e Chelsea, então, a gente tem favorito? Acho que o Real é favorito, né? Eu acho que é. Mas, Não muito, mas pela experiência, um momento bom também. Acho um pouquinho assim acima, mas nada demais também. é isso aí. O próximo jogo dessa chave, acho que talvez é o principal jogo, né? O principal confronto dessa fase da Champions. Acho que assim, sem medo de errar, o principal confronto da Champions até agora, né? Que é Bayern de Munique e Manchester City. Começando pelo City, o City joga em casa o primeiro jogo, né? No Etihad Stadium. O Bayern recebe a volta na Allianz Arena. O City passou um sufoco. Passou um sufoco até um termo meio forte, né, pro jogo da ida contra o Leipzig, que empatou 1-1, né? Levantou algumas dúvidas assim. Mas assim, na volta o negócio ficou meio difícil pro Leipzig. Apesar das reclamações que eu acho que podem ser justas do Leipzig, vou abrir aqui um parêntese, que o pênalti que deram pro City não é pênalti, que abriu o placar, o gol do Haaland que abriu o placar não é pênalti. Uhum. E o Ederson deveria ter sido expulso quando o jogo estava 2-0. Não acho que ia mudar o resultado, tipo, de fazer o City passar ou não, mas eu acho que o jogo não terminaria 7-0 se fosse isso. Tendo dito isso, o Leipzig não jogou absolutamente porra nenhuma, e aí o Haaland foi lá e fez a festa, né? Eu acho que esse jogo é bem. Não tem muito o que falar, né? Quando você tem um 7-0 não tem muita explicação, assim, não tem muito o que apontar. Pô, o time é uma merda? Lógico que é uma merda. Quem toma 7, velho? Um jogo leve assim, cara. É constrangedor porque, tipo, o Leipzig na Alemanha não vinha fazendo uma campanha tão ruim. Tem bons nomes ali. Eu gosto muito do Szoboszlai, o Forsberg também é bom, o Werner tá fazendo uma temporada boa até no retorno dele. O time é bom, mas pegou um Haaland diabrado ali e não teve muitas opções, né? E esse time do City é um time que, quando ele tá em forma ali, quando ele tá afim, ele consegue atropelar. Ele consegue fazer esse negócio do rolo compressor, né? No efeito bola de neve ali, que ele começa aí, vai, 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 vai. Então, um time que bota bem em qualquer um. E o banco também é bom. Tinha no banco ali o Mahrez, o Foden, o Julian Álvares, o Foden que também tá fazendo uma temporada horrível. Mas o time é muito forte ainda. A defesa eu tô surpreso pra caramba com o Akanji e o Ake estão jogando bem. Então, Demais. Tá me surpreendendo muito com o Akanji no Borussia fazia cada cagada bizarra.
Ele era assim uma maquinazinha de fazer, de dar susto na galera. Sim. E o Aki também é um cara que sempre foi banco. Ele nunca foi titular indiscutível. Acho que só quando ele foi emprestado pro Southampton. O Chelsea ele foi pra onde mesmo emprestado? Ele tava no Palace? Acho que não era Palace, não. Acho que era Southampton. Enfim, ele foi titular só ali. De resto, eu não lembro dele ser titular em lugar nenhum. Nem na Holanda. É, Na seleção holandesa, no caso. Mas enfim. ele passou por Reading, Watford e Bournemouth. Em algum desses cantos. Mas é isso aí, não tem muito o que falar, né? O City é um time muito forte. Vai pegar o Bayern aqui agora, que é outro time absurdo também. Cara, quando você tem no banco um time com o Gnabry, o Sané e o Mané, porra, é sacanagem, né? Você não Essas utilizou são esses caras aí opções pra de banco. vencer um time com Messi e Mbappé, é porque isso é muito absurdo. É. O Bayern de Munique, que é o adversário, eliminou o Paris Saint-Germain, né? 1-0 na ida, gol do Coman, 2-0 na volta, gols do Choupo-Moting e do Gnabry. Me pareceu muito um confronto em que o Bayern de Munique dominou muito mais, mesmo assim, sem pressionar sempre, sem sufocar o PSG, o Bayern de Munique não tomou sufoco do PSG e isso é muito importante. É claro que o PSG jogou baleado, porque a gente sempre fala, né? A gente gosta bastante de falar mal da construção de elenco do PSG, que é uma merda. Mas para o Bayern de Munique, cara, uma temporada em que assim você já teve conflito do Nagelsmann com o Neuer, que mandou o preparador de goleiro embora porque achou que ele estava vazando informação. Isso é bizarro. Não, é uma bizarrice do caramba, né? Precisou, no fechamento da janela de inverno, contratar o Sommer, porque o Neuer voltou da Copa do Mundo e quebrou a perna esquiando. O Nagelsmann ainda, eu tenho a impressão de que ele não tem a confiança plena dos jogadores do Bayern. Então, assim, muitos jogos, principalmente do campeonato alemão, você vê que os jogadores têm uma certa dificuldade de implementar o que o Nagelsmann quer. Meio assim, é um trabalho que tá crescendo ainda, apesar de já ser a segunda temporada dele ali. Mas, cara, eliminou o PSG, que nem eu falei, na minha impressão, sem correr tanto risco assim. Você chega muito grande para jogar essa quarta de final contra um City, que, lógico, né, acabou de fazer 7-0 no Leipzig, mas assim, você sabe que não, a chance disso acontecer com o Bayern de Munique aqui é muito menor, né? Sim, só um update aqui ao vivo. O City está jogando Copa da Inglaterra agora. 30 minutos, 2 gols do Haaland. É um doente, cara. Ele é O doente. cara é o cracudo do gol. Ele não consegue. Não tem como, velho. O cara Pô, ele chegou em quanto? Ele tá com que uns quase 40, eu acho, no ano. quase 40 já essa temporada, né? Tipo, é março ainda, mano. É março, tá ligado? O cara Não vai tem atrás, mano. como não. E ele fez, a gente falou do 7-0, ele fez 5 gols nesse 7-0, né? É. Do City em cima do Leipzig, e foi o terceiro jogador na história da Champions a marcar 5 gols num jogo, empatando com Lionel Messi e ele, Luiz Adriano. Pô, mas o do Luiz Adriano ele fez contra um time mó merda, não era o Molde, sei lá, um negócio assim? Não, era o Bate Borisov. Porra, merda igual, caralho, vai se fuder. Ele tava com o Shakhtar, ele tava no Shakhtar e meteu 5 gols em cima do Bate Borisov. O Messi fez 5 no Bayer Leverkusen e o Haaland agora 5 no Leipzig. O do Messi ele é o menos pior dos caras ruins que ele bateu ali, mas enfim. É... Mas tava falando do Bayern, né? Isso. O Bayern O Bayern é foda. É igual você falou, todas essas reformulações que eles tiveram que fazer nos últimos meses aí por conta de lesão e tal. E essa falta de confiança no Nagelsmann que vem desde a temporada passada, né? Algumas tretas que o pessoal tem com os líderes do elenco. Então não parece que o time vai conseguir atingir todo o seu potencial com o Nagelsmann. A não ser que, pô, sei lá, eu acho muito difícil. Mas o time é muito absurdo, o elenco é muito forte. Eles conseguem passar por qualquer um, visto que mesmo o PSG com todas essas deficiências assim, tem um time muito forte também. Sim. E não conseguiu dar tanto trabalho assim pro
pro Bayern, apesar de momentos de individualidade do Messi ou do Mbappé botar um pouco de medo. Mas, cara, se coloca uma defesa do Danilo Pereira é sacanagem, velho. Não tem como. Mano, esse É daí é. constrangedor. Porra, é tipo quando o Rogério Ceni colocou o Rafinha de zagueiro, mano. Mano, é nível pra você se matar, mano. Eu quero ter um AVC quando eu vejo um negócio assim, mano. É que é uma loucura, velho. Mas Não, Mano, é foda, velho. Que isso, não velho. tem como. O Tipo, Danilo pô, Pereira o não é time, profissional, mano. Ele não joga no Brasil, pô, velho. cara, não pode um time como o PSG depender do Danilo Pereira, Vai cara. tomar no cu, Não, velho. não tem como, não Vai tem se como, velho. fuder, velho. Chama um cara da Não tem base, como. mano. Não é possível, mano. Pô, compra os caras da Liga Francesa lá, porra. Porra, Não tem um zagueiro ali que é melhor que ele, velho? Não é possível, tá não é ligado? possível, velho. Não é possível. Pô, e os outros. Enfim, E tipo, mas em tese, assim, o time era pra funcionar melhor com um sim. 3-5-2. Porque não tem o Neymar, então, de uma das três estrelas caindo já ajuda mais a equilibrar o elenco. Você tem mais um correndo, né? Sim, os alas são muito rápidos. Então, o Hakimi e o Nuno Mendes, então, tese é bom ali. Sim. Você tem o Verratti, que é um cara que sabe dar um passe inicial muito bom. Mas o time parece não funcionar e eu acho que a confiança no Gauthier literalmente acabou agora. Agora eu acho que não tem Eu opção acho, e já era. eu acho que o Vitinha também eu esperava que tivesse uma passagem um pouquinho melhor, assim, né? Ele foi um Também. pouquinho mal no jogo. Eu vi algumas dúvidas sendo levantadas na imprensa estrangeira em relação não só ao Gautier, mas ao trabalho do diretor de futebol, que eu esqueci, o Campos, que é um baita profissional, é um cara que indicou ali as contratações dessa temporada, mas que pelo jeito a batata dele também já tá para assar já. A galera já tá Eu vi essa fita também, completamente meio sem mas paciência. parece que o que segura muito ele é a amizade dele com o Mbappé. Porque ele foi essencial para a renovação do Mbappé no PSG agora. Porque ele é um cara que trabalhou com ele na base do Mônaco. Então ele é o cara que tem Ah, confiança perfeito. do Mbappé e tal. O Mbappé tá mandando no time, né? Então, pô. Se o Não cara. pode demitir, porque assim, se demite o cara, você tá mandando embora o craque do time, né? É basicamente isso. E também eu vi uns reports falando que no fim de alguns jogos ou no intervalo, o Luiz Campos que descia para dar esporro nos jogadores, não era nem o Gautier. Que é maluquice, velho. Não, é uma loucura. Isso aí acabou todo o respaldo que o técnico tem. E ele não é nem o diretor principal, olha assim. Ele é meio que um É, secundário, é, porque ele um, também trabalha com um é time um. na Espanha, com o Betis, eu acho. Ele trabalha com outro time também. Não é a única função dele. Meu É Deus. um negócio assim, é uma loucura. Mano, mas só o PSG fazer um bagulho desse. Não, é uma zona digna de um time que não faz a menor ideia do que é da vida, né? Tipo, Exatamente. E você não tá tem a menor. gastando o final do Messi e o Prime do Mbappé, basicamente. É isso. É, é isso. E querendo ou não, o Prime do Neymar. Me enfiou o É, Prime do Neymar na bunda também. cagou com isso aí. Porque agora ele tá totalmente desanimado, fudido fisicamente, mano. Acabou, velho. Não tem mais o que você querer com o cara. E o engraçado é que saíram, né, alguns boatos essa semana de que o Neymar quer aposentar no PSG, né? Acho que a grana é tão grande que ele vai meter uma de É, azar. Ele vai, foda-se. Vou armar foda-se, essa porra mano. aqui. Paga eu aqui, eu só venho treinar. Não quero saber dessa porra, não. Sai fora, Vai ter que ter buyout, mano. Tipo da seleção né? americana. Vai ter que comprar o cara Eu pra falo poder assim, fazer. pô, mano, não vai dar não. Toma aqui o teu dinheiro, toma teu contrato, que rasga o contrato e vai embora. Pelo amor de Deus, vai embora dessa porra. Chega! Mas. Ai, O PSG, cara. Todo ano a gente fala de é, reformulação. E todo ano parece que agora vai. Mas eu acho que, putz. Eles vão ter que repensar tudo. o projeto inteiro. Tipo, a gente vai continuar querendo apostar em estrelas ou não? Se a gente não quiser estrelas, vamos ter que esperar uns 5 anos aí pra ficar bom. Eles vão ter que comprar essa ideia ou vamos falar, vamos full estrelas. Aí contrata todo mundo Aí fudido, estoura o banco lá, rouba todo mundo no ter- Qatar. termina de quebrar, né, o financeiro do futebol europeu, que já anda na merda. Foda-se, mano. Então, Cria um time que vai ganhar as 38 rodadas do francesão e já era, mano. E vai pra essa e porra. vai perder do Benfica na Champions League. É tipo isso, mano. O time vai ficar em terceiro do grupo. Vai se fuder. Mas Aí é, jogar a Europa League. porra, mano, os caras têm um treco, mano. O Sheik lá, o cara se mata, mano. O Chique vai demitir todo mundo do plano terrestre.
desse jeito. Entre Bayern de Munique e Manchester City, eu acho que falei, né, o principal confronto da competição até agora, para mim, é basicamente 50-50. Tem, tipo, um ligeiro favoritismo para um e uma coisa, em outra, acho que é bem igual, assim, o confronto. Eu acho que é bem 50-50. Talvez seja mais próximo, assim, desse confronto, seja o Benfica e Inter pra mim. Nível de próximo de 50-50. Mas também é outro. Que pode ser que dê alguma merda lá e um cara faça 5 gols. Dá pra acontecer também. Pode ir. Esse Bayern City eu acho que vai ser um jogo maluco. Eu não acho que vai ser um jogo de poucos gols. O confronto no geral. Será? Eu acho que vai ser loucura. Porque o Bayern, historicamente, não é um time que gosta de jogar um jogo devagar. E o City também não. Então, se Tem der isso. uma putaria ali acontecer tudo de louco, é muito grande, eu acho. É grande. Realmente. Realmente. A volta do Guardiola para Munique, né? Vamos ver aí. Ainda, né? Acho que não, né? Que então, tô puxando pela cabeça aqui, acho que não. Não que eu tenha me recordado, não. Eu acho que ele Sei já que eles voltou pra Barcelona umas 2, 3 vezes. o City já pegou o Bayern de Munique algumas vezes, mas eu acho que não com ele no comando. Não tô recordando. Você citou, agora passando para outra chave, você citou que o outro confronto 50-50 é Benfica e Inter. Vamos falar de Benfica e Inter. Né? O primeiro confronto no Estádio da Luz, a Inter recebe no Giuseppe Meazza a volta, uma semana depois. O Benfica eliminou o Clube Bruges da Bélgica na fase anterior. O Clube Bruges não foi, não sei se é exatamente assim uma surpresa, é um time que está ali na fase de grupos da Champions pontuando com alguma seguridade, né, com alguma frequência assim já há algum tempo, passou de fase muito bem, eu não estou lembrando aqui de cabeça qual era o grupo deles, mas enfim, você tem aí? Passou no grupo B em segundo, que é o grupo do Porto. E o Atlético de Madrid tá em Porto, último. Porto, Bruges, Atlético de Madrid Leverkusen. e o Leverkusen. Temporada ruim do Atlético de Madrid também. E assim, era um time que passou pela primeira vez, né, para a fase de mata-mata da Champions, é um feito muito legal, mas a gente percebe que não tinha assim o nível para estar ali ainda, né? Então tomou 2-0 do Benfica em casa e o Benfica foi lá e 5-1 sem muito susto, bem tranquilo. Na volta, o Bruges acho que volta até feliz para a Bélgica com o dinheiro do mata-mata da Champions. E para o Benfica, cara, é legal porque você chega com muita moral, né? Você chega com muita moral, você chega bem inteiro para pegar uma Inter e o Benfica tá com um futebolzinho muito da hora. E o Benfica, que o destaque talvez seja o Gonçalo Ramos, mas não sei nem se era o melhor jogador do time. O João Mário tá jogando muita bola. João Mário tá jogando bem. Que eu já tinha desacreditado até dele. Eu pensei, mano, ele vai acabar com a carreira ali, foda-se, mas tá jogando bem. Tipo, ele voltou para Portugal para já encerrar, né? Ele sempre pareceu meio cansado, né? O Rafa Silva também é bom jogador. O Antônio Silva, zagueiro, também é muito bom. Se não me engano, ele tem uns 22 anos, 23, o Antônio Silva. Alguma coisa assim. O 19, Benfica que também. Caraca, O Benfica que é uma máquina de produzir jogador novo e bom, né? É impressionante. Então é um time que vem jogando muito bom desde que o Roger Schmidt chegou lá. O David Neres também tá ali. Eu acho o alemão lá também, O Draxler tá lá, caraca. Tá lá também. Então chegou muita gente ali nesse time do Benfica junto com o Schmidt. Eles estão jogando um futebol até bonito, assim. Teve esse atropelo esse do Bruges que não é referência, mas mesmo assim é um time que chega forte. Vamos ver como eles vão bater de frente ali com a Inter, que a Inter não vem no seu melhor momento também. Apesar de ter tem um dos meus jogadores preferidos ali da Itália, que é o Barella, que eu acho ele fudido. Nossa, cracaço. O Bastoni também é fudido. Eu gosto do Bastoni. O Barella eu acho top, velho. O cara joga muita bola. Eu tenho uma queda por zagueiro canhoto, né? O zagueiro que é canhoto e sabe jogar bola, ele é bonito de ver, né? O cara jogando. Eu gosto do Bastoni por isso.
Esse time da Inter é um time que, assim, chegou, é o atual campeão, né, da Itália, né? Não, é o Milan Ou que ganhou foi o ano Milan? passado. É o Milan, né? O Milan ganhou Retrasado. no passado, o Inter ganhou na retrasada, mas é um time que, quando ganhou, a gente esperava, falou, cacete, a Inter voltou, né, mano? É. É um time que vai chegar forte. E aconteceram as oscilações, né? O Lukaku foi vendido, não deu certo no Chelsea, voltou, ele não tá bem ainda, né? Na Oscila própria demais, né? Inter. Sim. O Lautaro tá tendo que carregar ali, tá assim, o Dzeko ainda é a referência de ataque, mas você olha e tem muito jogador, e tem ainda jogador bom, né? Você tem o Brozovic, é um cara muito importante ainda no time, né? Você citou o próprio zagueiro Bastoni, o Barella, que é o dono do meio-campo. É um time muito interessante essa Inter de Milão, porque assim mantém o confronto ainda aberto, né? Sim. E a Inter talvez não tenha merecido passar se você pensar nos dois jogos. Porque a Inter não foi É, muito bem no segundo jogo. Mano, o Porto teve um monte de chance no fim do jogo ali, que é sacanagem. O Naná salvou várias, teve na trave ali no finzinho. Foi bizarro como o Porto cagou no pau. os últimos 5 minutos do jogo ali, do jogo em Portugal, foi loucura. Sim. E teve expulso nos dois jogos, né? Os dois jogos o Porto teve jogador expulso. Então, é muito azar. Mas eles no confronto como um todo, acho que eles foram melhor que a Inter. Mas a Inter tem mais individualidades que podem resolver, eu acho, né? E também quero É, ver como vai ser, tipo, se o Lukaku vai conseguir chegar a 100% para essa volta, para porque esse daí teria confronto. o Dzeko sentar, né? Mas não sei. É, o, o Dzeko vem bem, né? O Dzeko se deu muito bem na Itália, então acho que ele tá sendo um substituto bem à altura para o Lukaku, na Sim, minha opinião. Do lado do Porto, a gente já falou da Inter, né? A Inter passou pelo Porto, ganhou de 1-0 na Itália, empatou em 0-0 na volta. O Porto que vinha de campanhas muito consistentes na Champions League, né? Sempre chegando em mata-mata, às vezes eliminando times importantes. E agora sendo eliminado pela Inter. Mas é que a gente falou, né? A Inter sofreu bastante. Os últimos minutos teve bola na trave, zagueiro salvando em cima da linha. O time da Inter conseguiu um bom resultado e vai precisar jogar mais bola, eu acho, do que o Benfica, do que jogou contra o Porto para jogar contra o Benfica. Agora, você imagina se passa o Porto e a gente tem um Porto e Benfica nas quartas da Champions? Ia ser muito bom, pô. seria insano. Seria insano. Mas acho que o Inter e Milan seria mais louco ainda, velho. Nossa, Ah, ia ser muito seria foda. também. Pode acontecer na semi ainda, né? Que Ainda pode loucura. acontecer isso aqui num palco um pouquinho maior, né? É. Um palco ainda maior. Eu imagino que seria maluquice. E aí a gente chega então para o último confronto dessa. Só para fechar, né? Tem o favorito entre Inter e Benfica, apesar dos 50%. Eu acho que próximo também. Acho que talvez o Benfica um leve favoritismo ali assim, mas não muita coisa. Acho que no máximo 55% ali para o Benfica, se muito, É. de favoritismo. No outro confronto, acho que nem tão parelho assim. Milan e Napoli vão se enfrentar duas vezes. A primeira em Milão, a segunda em Napoli. A gente elogiou bastante o Napoli aqui, né, no começo do programa. O Napoli fez 2-0 no Eintracht Frankfurt lá na Alemanha e fez 3-0 no Eintracht Frankfurt na volta em Napoli. No total, foram dos 5 gols do Napoli, 3 do Osimhen, que é um fenômeno, um espetáculo de jogador. O Kvaratskhelia, o amigo número 1 dos narradores e pessoas que precisam pronunciar o nome de jogador no mundo, partidaças também. Ele é muito bom jogador. Eu fico muito impressionado, assim, que é um cara que estourou absolutamente do nada e é muito bom jogador. E é o Napoli que vem, a gente citou, né? Tipo, vem muito firme para o jogo contra o Milan. O Milan eliminou o Tottenham, gol do Brahim Dias aos 7 minutos do primeiro jogo lá em San Siro.
Na volta um 0-0 com o Tottenham mais murcho que não sei o que. Que desgraça que havia o Tottenham jogar, O hein? Tottenham é ridículo, velho. Tem que acabar essa porra desse time. É uma merda. E Nossa, hoje empatou 3x3, velho. Vai tomar no cu, que time merda do caralho. Vai se fuder. que horror, cara. No Seu jogo time do qual é? O Vasco ou o Tottenham? o Tottenham. Pô, tranquilamente. Tranquilamente o Tottenham. Pô, vai tomar no cu. Vai se É que assim, né, fuder. o Vasco judia, né? O Vasco judia Não, bastante o do seu Vasco torcedor maltrata torcedores. todo mundo. O Vasco maltrata a galera, pô, não dá. Que é isso, velho? Mas o Tottenham, pô, não tem como. Esse jogo do Milan, inclusive, Tottenham 0, Milan 0, é o jogo que o Richarlison sai e xinga, né? Fala mal, fala que a temporada dele tá uma merda, reclama do Conte, e aí depois o Conte vai falar assim: ah, que bom que ele sabe que a temporada dele tá uma merda, né? E é isso aí, tipo, e o clima no Tottenham é esse, Saudável pra né? caralho. Essa é saudável pra cacete. O Milan foi assim, né? Fez o que dá. O Milan perdeu muita chance, inclusive, nesse jogo contra o Tottenham. O Milan poderia ter vencido. É. Não venceu, segurou o resultado. Eu achei que não passou tanto sufoco assim, passou só um pouquinho. Mas assim, eu acho que vai precisar melhorar se quiser dar um jogo pro Napoli, né? Ah, sim. Eu acho que eles precisam melhorar. Eles não vêm fazendo uma ótima temporada como a anterior. Mas o time é um bom time ainda. A gente tava falando em off, né? O Milan tá em quarto no italiano. Ainda vai pra próxima Champions, ao que tudo indica. Os principais jogadores ali, assim, parece que eles não estão naquele nível do ano passado. No caso do Leão, o Theo, que são os principais jogadores ali. Mas aí tem problemas com lesão também, né? O Ibra, não sei se dá pra considerar alguém que conta tanto. O Tomori estava Isso. lesionado, Benacer. Então, caras que são importantes acabaram ficando de fora. Mas o Malik Thiaw é um cara que me surpreendeu muito. Moleque novo, jogando bem na zaga ali, substituindo o Tomori. O Makers jogando na ala, eu nem sabia que ele podia jogar na ala, porque pra mim ele é um meia, mas É, beleza. ele tá ali, né? Ele começou meio mal, mas ele tá ali, né? Se tiver mandando ele fazer, ele faz. Faz. O Brahim Dias eu gosto também dele, apesar de ser jovem ali assim. E o Giroud. Feijão com arroz ali, Giroud. E, pô, não dá, velho. Contra o Tottenham, mano, você tem que ser muito fracassado pra você conseguir ser eliminado pelo Tottenham. Nossa. E não adianta, até no fim do jogo, que o Tottenham tentou meio que fingir uma E pro pressão ali. Abafa? Mano, mas não dava, não fazia nada. Não tinha uma troca de Não. passe, não tinha nada. Era um negócio totalmente, mano, sem nexo, é horrível. O time parece que não treina. Time péssimo. E o Napoli, putz, que nem você falou, né? O Napoli tá fazendo a temporada dos sonhos. A dupla absurda no Osimhen e no Kvara. E vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço, porque o Napoli tem tudo para vencer o italiano. Tá fazendo uma puta temporada. Eu nem sei como foram os jogos deles contra o Napoli esse ano, contra o Milan esse ano. No Eu fui ver italiano. agora. Eu fui ver agora. O jogo só teve um, né? Foi o jogo 2-1 pro Napoli em San Siro. Um jogo meio apertado, até os gols todos no segundo tempo. Mas vitória do Napoli. E aí o próximo jogo é dia 2 de abril, 10 dias antes da ida, né? Vai pegar Então, fogo então. tipo, vai ser uma sequência assim. O primeiro jogo é dia 2 e a volta é dia 18. Então são aí 2 semanas, basicamente, de bastante intensidade entre esses dois times. E tipo, o Frankfurt, eu não acho que ele é um time tão ruim assim pra tomar 5 do Napoli. Mas eu acho que o Napoli É, vem jogando tão bem que eu acho que é, criou esse abismo falso, assim, de que o Frankfurt é uma equipe ruim. Mas é um bom time. Foi campeão da Europa League ano passado. Mas a fase do Napoli é tão absurda que meio que que mascara acaba, eles, né? acaba passando por cima de tudo, né? O Frankfurt está na sexta posição esse ano no campeonato alemão. Na temporada passada, que eles foram campeões da Europa League, eles terminaram. Ah, cadê aqui? Cadê? Eles terminaram na 11ª posição no campeonato alemão. Foi uma temporada
que eles oscilaram. O meio de tabela da Bundesliga é uma loucura, porque assim, existe uma proximidade muito grande entre o pelotão que fica abaixo ainda de Dortmund e Leipzig e o pelotão do rebaixamento, basicamente. Então, essas oscilações acabam sendo até meio comuns. Mas é um time que está se encontrando um pouquinho mais essa temporada. Jogou muito mal contra o Napoli no jogo da volta. Não sei até que ponto os confrontos com os seus torcedores na cidade tiveram esse apelo, ou se teve alguma influência, porque a bem da verdade não era nem para esses torcedores estarem lá, já que o Frankfurt não ia ter torcida de qualquer forma no Diego Maradona. Mas assim, uma partida bem abaixo do Frankfurt, uma partida bem fraquinha mesmo, e o Napoli atropelou. Aí o Napoli sem freio. Grande temporada do Napoli, acho que a grande história do futebol europeu é o Napoli no campeonato italiano hoje. Então fica... o Napoli na Europa. É que assim, o italiano tem aquela mística, né, de é o primeiro italiano desde o Maradona, né? E aí, por um breve período de tempo, vai ter tipo, o Napoli, deve ter, por exemplo, o Napoli campeão italiano e a Argentina campeã do mundo, né? Que é uma loucura. Pós a morte do Maradona. E aí tem todo esse... vai ser campeão da Libertadores. O Maradona morreu em 2020, né? Talvez o Santista vai ter que esperar mais uns anos aí, viu? Caralho, isso faltava, mano. Seria doideira. Não, hoje é completamente inimaginável, né? É completamente inimaginável. Então é isso aí. A gente vai ter um grande confronto que vai garantir um italiano na semifinal pela primeira vez desde a Juventus em algum ano, 15, acho. Juventus finalista 17. Foi 17. Eu lembro bastante da final deles de 15, que eles perderam do Barcelona, mas costumo esquecer da de 17. Foi bem pior, né? Bem pior. Os caras tomaram um passeio do Real Madrid jogando de roxo. E aí a gente vai ter, então, as semifinais que vão ser no começo de maio. Estão jogando tudo também lá pro final, hein? Porra, a final vai ser 10 de junho, mano. Abriu as quartas. Abriu as quartas. 12 vai do dia 11 até o dia 19, né? Tipo, 19 é o jogo da volta, os últimos jogos da volta. As semifinais, 9 e 10 a ida, 16 e 17 de maio a volta. E a final no Atatürk, 10 de junho. Porra, meu. Junho não costuma ter futebol assim de time, não. Mas fica aí. A Champions passada. Passar por alguns confrontos também das outras competições da UEFA. Né? Na Europa League a gente vai ter United e Sevilha. Bom confronto. O Sevilha, que é o maior campeão da Europa League, e por isso, toda vez que chega no mata-mata já deve ser considerado um dos favoritos por osmose. A Juventus pega o Sporting de Portugal. Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise. O Union Saint-Gilloise eliminou o Union de Berlim na fase anterior. Sim, fazendo uma campanha muito foda. Teve uma queda de rendimento, que acho que é até meio esperado, mas é um time que, de forma muito orgânica, vem se colocando entre os protagonistas da Bundesliga. E um confronto que chama bastante atenção também é Roma e Feyenoord, porque o confronto é uma reedição da final da última Conference League, né, UEFA Conference League, e que umas temporadas atrás, eu acho que uma temporada 14, 15, 15, 16, no jogo pela UEFA Europa League, se enfrentaram no mata-mata e os ultras do Feyenoord invadiram Roma, depredaram tudo, picharam lá a Fontana de Trevi, mijaram tudo, quebraram um monte de coisa, brigaram com Deus e o mundo, fizeram o pique os torcedores da Eintracht Frankfurt fizeram em Nápoles. É até meio louco
loucura, né? Você pensar que, tipo, quase todos os jogos de competição continental você tem, tipo, uma treta rolando dessas, né? E geralmente não é o time coxinha, é o time um pouco É, mais. Que a cidade abraça o time, né? Então os caras vai sim. louco. Tipo, é uns caras meio apaixonadão, assim, meio louco, tá ligado? É, Faz um bagulho meio parece assim. os caras do leste europeu, né? Os caras psicopatas. É, tipo, qualquer coisa já é motivo pra sair de porradaria. Inclusive, nessa treta do Eintracht Frankfurt e do Napoli, os ultras da Atalanta ajudaram os ultras do Eintracht Frankfurt, né, a ir lá brigar. Eu não entendi se os caras queriam brigar com os ultras do Napoli ou se foram só pra arranjar treta com a polícia O mesmo. importante é brigar. O importante é brigar. E falaram que os ultras do Napoli iam ter ajuda dos ultras do Estrela Vermelha. Que isso, velho. Só os Mas caras eu saí, psicopatas do mundo, os velho. caras iam Nossa, velho. sair da Sérvia para ir tretar na Itália. O Estrela Vermelha não está disputando nenhuma competição europeia no momento. Tipo, É lógico, se for competir, eles vão matar alguém, né? O torcedor só maluco do Estrela Vermelha, velho. assim, pô, quarta-feira meio monótona aqui, bora colar ali em Nápoles bater nos malucos lá. É o rolê dos caras, não tem o que fazer. Tipo, tá meio parado por aqui, né? Não tem o trampo em Belgrado aqui, não tô fazendo nada. Fazendo nada, vamos ali, né? Cidadezinha gostosa, calor, pá. Férias em Nápoles, batendo E nos outros. treta com polícia, vira carro, queima as coisas, lixeira, esse cacete. Enfim, e aí tem toda essa treta. Na Europa League tem alguma coisa aqui, Bringel, que você quer dar um destaque um pouquinho maior? Eu acho que não. Confrontos interessantes, todos. Acho que o Manchester United e Sevilla talvez tenham um destaque maior pelo tamanho dos dois times, assim. Mas Acho que é o Feyenoord e Roma principal, eu acho que né? vai ser top. Feyenoord e Roma vai ser muito louco. E eu tô achando que o Feyenoord vai passar e a Roma vai romar. Será? Eu tô achando, velho. Tô achando. Acho que vai ser um confronto bem assim. Ou a galera do Feyenoord deve estar engasgada, né? Pra Com, caralho, o- deve estar puto os caras. com, com o jogo da temporada passada. Então, ida na Holanda, volta na Itália. Tudo para ser um grande confronto. E se a Juventus pega o Sporting, né? Se a Juventus for eliminada pelo Sporting, completa a tripleta, né? Temporada passada foi eliminada pelo Porto na Champions. Essa temporada caiu no grupo, na fase de grupos para o Benfica. E aí pode ser eliminada pelo Sporting de Portugal, que eliminou o Arsenal nos Nem pênaltis. piora a tristeza da Juventus, né? Fico feliz. Não, eu também, para mim, enquanto tiver Juventino triste, sorrirei eu. Se mantiver o cara É, triste, eu tô feliz. eu tô muito feliz. Pela Conference League, também conhecido como o melhor campeonato que a UEFA já produziu, a gente tem os seguintes confrontos: Lech Poznan da Polônia e Fiorentina, Ghent da Bélgica e West Ham da Inglaterra, Anderlecht da Bélgica e AZ da Holanda, Basel da Suíça e Nice da França. Esse confronto Anderlecht-AZ me parece interessante porque o Anderlecht é um time de camisa pesada na Bélgica e não tem tido muito desempenho forte, né? Bélgica e Holanda também são dois países vizinhos, são bem próximos, já há algum tempo existe a conversa de você juntar as duas ligas, né? Fazer uma liga só, então acho que é um confronto de forma regional assim bem interessante. Demais, eu acho que a Conference hoje pinta como uma oportunidade muito boa para o West Ham levantar uma taça. Isso significa que eles não vão conquistar a taça. Significa que é uma oportunidade boa e eles obviamente vão cagar no pau. Mano, todo time secundário da Inglaterra que tenta ganhar uma competição europeia, eles não conseguem. Isso é uma dificuldade absurda, eles pipocam todas as vezes. É bizarro isso. É Uma bizarro. loucura. Mas, pô, qualquer um desses caras que for campeão, acho que vai ser muito louco. Pô, se só a Z for campeão, seria muito foda. O Nice também, que é um time que faz trabalho bom na França faz muito tempo. O Nice merece uma competição europeia. O Anderlecht, que nem você falou, também é um time grande. O Genk também é um time grande. A Fiorentina, pô, seria muito louco a Fiorentina, mas a Fiorentina eu acho que ela não tava com uns problemas financeiros aí, querendo quebrar um negócio assim um tempo atrás.
Acho que algumas temporadas atrás tinha umas conversas assim, né? A minha impressão também é que todo time italiano tá sempre ali, né? Brigando, né? Sempre brincando com o perigo. É, mas vai ser bem legal essa Conference. Não sei. É que nem você falou, né? São times que fazem trabalhos muito bons, né? O Nice, por exemplo, não teria chance de bater de frente com os times do escalão de cima. É, O Basel é um país muito pequeno para ser tão forte assim, né? Tipo, também para brigar. O AZ e o Gent a mesma coisa, né? A gente falou do Anderlecht, Fiorentina até é, né? A Itália é um país um pouquinho mais forte, paga um pouquinho melhor para as coisas, mas vai precisar aí passar pelo Lech Poznan, o Lech Poznan que passou pelo confronto alternativo, né? Eliminou o Djurgården da Suécia. Que maluquice. E a Conference é legal por causa disso. A Conference dá essa chance para times de países mais alternativos chegarem longe em competições europeias e também fornecer para a gente bastante material para ver briga de torcida, né? Porque essa galera aí, a galera essa, gosta. essa galera gosta de sair no braço e Só pôr ver como fogo nas foi a coisas. final do ano passado. A loucura que foi no estádio. Mano, aquilo é perfeito pra ter pancadaria, velho. É, tipo, o clima é perfeito, os torcedores já são mais piradão. É. Imagina É, um time da Sérvia ou sei lá, da Grécia chega numa final dessa porra nos próximos anos. Vai ser muito louco. Vai ser uma vai ser pancadaria muito muito bom, louca, cara. velho. É o que Vai 90 ser. era. E acabou É, agora, porque é coxinha. A merda. que agora não pode mais, né? Ah, sinalizador, não pode mais, tipo, chegar no Finalmente, né? estádio lá cantando. Nossa, não pode, pô, onde já se viu um negócio desse. Fica aí, então. Comentamos de tudo, então, né, Brinjal? É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Milano. Até mais. Valeu, galera, valeu, Bringel, até a próxima. Sigam nas nossas redes sociais, estão aqui na descrição de onde você estiver ouvindo, eu acho. Estarão ou não, mas é @dividida podcast em todas elas, em todo caso. Um abraço, valeu!